30 de julho de 2026, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, eu vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira. Quintou com muita alegria. Vamos iniciar este nosso encontro, este nosso programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 6. Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Um texto muito bonito e muito conhecido, né? Esse texto é muito usado em pregações para mostrar a vocação que nós temos a sermos sempre sensíveis a Deus, moldados por Deus. É um texto muito bonito. Nós estamos acompanhando a profecia de Jeremias há vários dias, né? Jeremias viveu na transição do século VII para o século VI a.C. E ele profetizou sobremaneira nas últimas décadas antes do exílio da Babilônia. Tá? Então, é um contexto da ameaça babilônica, é um contexto da infidelidade religiosa por parte do povo de Jeremias, que é o reino de Judá, e muita confusão que a gente tem acompanhado todos esses dias, né? Vocês que me seguem e me acompanham todos os dias. Essa perícope de hoje, que é o capítulo 18, é a passagem do oleiro e do barro, né? Que é uma das mais conhecidas de Jeremias, né? E ela se insere num conjunto de ações simbólicas ou sinais proféticos que o profeta realiza amando de Deus, né? Amando de Deus. Então, a cena é simples. Jeremias ele desce à casa do oleiro e observa que o artesão está trabalhando o barro no torno. Quando o vaso ele se estraga, o oleiro não joga o barro fora, mas ele ele refaz com aquele barro que não deu certo, ele começa um outro vaso conforme o seu critério. Então, a mensagem central ela é clara. Deus ele tem poder absoluto sobre as nações e sobre cada pessoa. Mas esse poder não é arbitrário, é criativo, é paciente, é cheio de possibilidades de recomeço. Então, uma mensagem muito bonita hoje para todos nós, né? Então, vamos acompanhar cada parte. Olha só. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Então, a expressão aqui, palavra dirigida a Jeremias, ela é típica do profetismo bíblico. A iniciativa é sempre de Deus que dirige sua palavra a alguém. Então, Deus ordena que Jeremias se desloque até a casa do oleiro
E é no lugar comum, no trabalho manual, que a palavra será revelada, né? Esse verbo levantar-se, né? Então, levanta-te e vai à casa do oleiro. Esse verbo levantar-se, ele indica prontidão para a missão. Então, Deus não fala no templo ou no santuário, mas na oficina de um artesão. Que interessante, né, gente? E é verdade, gente. Deus nos fala onde nós estamos e muitas vezes nos chama a sair do lugar comum para enxergar a sua ação. A vida espiritual, ela não se encontra apenas nos momentos de oração formal ou de oração litúrgica. Deus ele pode falar no silêncio do trabalho, na rotina, nas situações mais simples da nossa vida. É preciso termos disponibilidade para irmos onde ele nos conduzir, né, gente? E depois os versículos 3 e 4. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Então, o oleiro trabalha com um torno. Não sei se todos vocês sabem, né? O torno é um instrumento que gira rapidamente enquanto ele molda o barro com as mãos, né? Coloca o barro no torno, começa a girar e você vai moldando com as mãos o barro, né? E o verbo hebraico se avariava, né? Então, quando o vaso que moldava com barro se avariava nas suas mãos, né? Claro que na tradução do lecionário ele usa essa mesma palavra, se avariava, né? Esse verbo significa estragar-se, né? O verbo avariar, ou seja, corromper-se, arruinar-se. É o mesmo verbo, de maneira muito interessante, usado para descrever a corrupção moral do povo. O povo se avariou. Olha só, né? Então, ele ia moldando, mas o barro se avariou. Tá? E a reação do oleiro não é descartar o barro. Ele recomeça fazendo um outro vaso. É muito bonito isso, gente. Muito bonito. O barro continua sendo o mesmo, mas a forma, né, com que ele é moldado pelas mãos, ela é renovada. Né? A forma, né, é nova, vamos dizer assim. E o barro é o mesmo. Então, o oleiro ele age conforme melhor lhe parece aos olhos, segundo o seu critério, a sua arte, a sua visão. Gente, quantas vezes nós sentimos que a nossa vida também se avariou? Quantos planos frustrados? Quantos pecados? Quantos erros? Quantas decepções? Quantas vezes nós olhamos para trás e nós tentamos achar onde eu errei? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Por que eu cheguei onde eu estou dessa maneira? Por que não foi diferente? Quantas vezes nós sentimos a nossa vida também se avariou? E a tentação é achar que não há mais conserto. Mas o oleiro divino não nos descarta. Presta bem atenção. Você, embora tenha coisas na sua vida que estragaram, que se avariaram, você é joia preciosa nas mãos de Deus. O oleiro divino, Deus, nosso Senhor, ele não nos descarta. Ele pega o mesmo barro. O que é o mesmo barro aplicando na nossa vida aqui, gente? O mesmo barro é a nossa própria história, são as nossas falhas, é o nosso material humano, são as experiências de fracasso. O oleiro, Deus, ele refaz num vaso novo. Então, o recomeço, gente,
Ele é possível porque Deus é o artesão. E não é o juiz que descarta alguém por não ter dado certo. Deus não é assim. Deus é um artesão do amor, do acreditar. O que parece fim para nós pode ser apenas uma nova forma, né? Nas mãos de Deus. Olha, isso é muito bonito, muito bonito. Depois os versículos 5 e 6, que são os dois últimos, fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso eu não posso fazer convosco como o oleiro fez com esse vaso, casa de Israel? Então, a palavra, a expressão, né, fez-se em mim, indica uma palavra que acontece, que se realiza no profeta. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Olha só. Então a pergunta retórica de Deus, acaso eu não posso? É claro que essa pergunta ela espera uma resposta afirmativa. Sim, Senhor. O Senhor pode tudo. Né, gente? Então a comparação é direta. Barro na mão do oleiro, povo na mão de Deus. Olha só. A imagem, porém, é ambivalente aqui. Né? Pode significar tanto a soberania absoluta, né? Ou seja, Deus faz o que Ele quer, quanto o cuidado paciente. O oleiro não desiste do barro. Então, no contexto de Jeremias, o peso recai sobre a paciência divina. Apesar da infidelidade de Israel, Deus ainda está disposto a refazer o vaso. Isso é perfeito, gente. Perfeito. Estar na mão de Deus é ao mesmo tempo, gente, conforto e desafio. Conforto porque nós estamos seguros, tranquilos. Não somos barro jogado ao acaso. Mas desafio porque nós precisamos nos deixar moldar. Confiar no artesão, mesmo quando ele aperta, ele amassa, ele refaz, ele corta, né? Ele apara. Claro que nós somos comparados com o barro aqui, né? Então a vida cristã exige docilidade. Que quer dizer o quê? Deixar que Deus nos dê forma nova. Mesmo que isso signifique desmanchar o que nós havíamos planejado para nós mesmos, mesmo que isso signifique refazer planos, refazer sonhos, refazer caminhos. É desafiador, gente. É desafiador. Muito bem. É um texto muito bonito e eu gostaria de colocar 4 pontos aqui para todos nós levarmos para esse dia, para essa quinta-feira abençoada, como lição para a nossa vida. Primeiro ponto, Deus ele nunca desiste de nós. O oleiro ele não joga fora o barro estragado, mas ele refaz. Preste bem atenção. Os seus erros, os seus pecados, os seus fracassos não são o fim da história. Enquanto houver barro, há possibilidade de vaso novo. Enquanto houver respiro, gente, há chance de nós recomeçarmos, de nós reconstruirmos a nossa vida, de nós tomarmos novos rumos. Nós precisamos ser pessoas da esperança, gente. Segundo ponto, o recomeço exige confiança, né? Deixar-se refazer por Deus dói. O oleiro ele precisa apertar, cortar, umedecer, girar o torno. A transformação espiritual nem sempre é confortável, gente, mas ela é necessária. Não é fácil mudar, né? Para ninguém, gente, para ninguém. Terceiro ponto. Deus ele é soberano, mas ele não é arbitrário. Então a imagem do oleiro ela mostra poder, mas é um poder criativo e paciente. Deus não nos trata como objetos descartáveis, mas ele nos trata como matéria-prima preciosa, gente, que ele mesmo quer transformar em obra de arte. Ele faz questão de tomar nas suas próprias mãos para modelar, para refazer, para recomeçar. É um Deus presente, é um Deus que
nos toca, que nos lapida, que nos molda. Bonito isso. E o quarto ponto é que a palavra de Deus está na vida cotidiana. Jeremias, ele não recebeu a revelação no templo, né? Como eu falei no comecinho, mas ele recebeu na casa de um oleiro. No dia a dia, no trabalho, nós precisamos aprender a ver Deus nos gestos simples do dia a dia. Onde nós trabalhamos, nas pessoas com quem nós convivemos, na cozinha, na oficina, no silêncio, na igreja. E Deus age, Deus se mostra. Eu termino essa reflexão tão linda de hoje, porque o texto ele é bastante profundo, mas ele é curtinho, né? E eu termino, gente, com essa frase maravilhosa que está nesse texto. Assim como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão. Olha só, que nós nos deixemos sempre, gente, sempre moldar e conduzir pelas mãos de Deus. Mesmo que a gente erre, que a gente fracasse, não é? Se nós estamos nas mãos de Deus, tudo está garantido, tudo está resolvido sempre, gente. Sempre, 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 sempre. O segredo é estar nas mãos de Deus, e Deus vai conduzindo, Deus vai nos moldando, Deus vai conduzindo a nossa história. É uma questão de experimentar. Eu já experimentei muito isso. Já experimentei muito a ação de Deus. Eu acho que você que me ouve também, né? Então, peçamos ao Senhor nesta quinta-feira: Senhor, conduza a minha história segundo a vossa vontade. Eu quero ser barro em vossas mãos. É isso, Senhor, eu quero ser barro em vossas mãos. Que a minha família, às vezes tão rígida, né? Tão dura, que ela seja barro disponível em vossas mãos. Que o meu trabalho, que o meu cônjuge, que o meu filho, aquele filho, aquela filha tão difícil, tão rebelde, né, que é barro seco, que o Senhor possa umedecê-la e fazer barro maleável em vossas mãos. Apresentemos hoje as nossas condições, o que nós vivemos, o que nós passamos ao Senhor, gente. É uma oportunidade fantástica que nós temos. E todos nós, olha, presta bem atenção, todos nós temos um vaso, ou uma parte do nosso vaso, que é a nossa existência, que esteja rígida, dura, né, seca, endurecida. Todos nós. Peçamos ao Senhor, ao oleiro supremo, que nos umedeça, que nos torne disponíveis à sua vontade, enfim, a sua presença que transforma. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, e assim nós encerramos este nosso encontro nesta quinta-feira. Eu desejo a vocês um excelente dia. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. E amanhã nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente!